Empresário era ignorado por todos na mansão, até que a filha da faxineira fez algo que ninguém esperava. Pedro estava sozinho no jardim quando Camila se aproximou com um ursinho de pelúcia nas mãos, e naquele instante, diante de Julene e de todos que observavam em silêncio absoluto, algo mudou para sempre. Pedro sentiu os dedos pequenos de Camila tocarem os seus, enquanto ela colocava o ursinho de pelúcia em suas mãos. O brinquedo era macio e cheirava a sabonete infantil. Ele não conseguia se lembrar da última vez que alguém havia se aproximado dele daquele jeito, sem medo, sem pena, apenas com a vontade genuína de estar ali. A menina sorria com aquela inocência que só criança consegue ter, como se a cadeira de rodas fosse apenas um detalhe sem importância. Os olhos dela brilhavam cheios de curiosidade e alegria, completamente diferentes dos olhares que Pedro recebia dos adultos ao redor. Aqueles olhares que sempre vinham carregados de desconforto, de constrangimento, de um silêncio pesado que dizia mais do que qualquer palavra. Desde o acidente, as pessoas haviam começado a tratá-lo de forma diferente. Não era crueldade, exatamente, mas era distância. Era como se ele tivesse se tornado outra pessoa. Alguém que elas não sabiam mais como se relacionar. Os amigos pararam de ligar. Os sócios começaram a tomar decisões sem consultá-lo. Até a noiva, aquela que prometeu estar ao lado dele em todos os momentos, havia sumido sem dar muitas explicações. Deixou um bilhete curto na mesa de cabeceira do hospital e nunca mais voltou. Pedro leu aquele bilhete tantas vezes que decorou cada palavra, cada vírgula, cada espaço em branco que parecia gritar tudo que ela não teve coragem de dizer na cara dele. Tio, você tá triste? A voz de Camila era suave e carregada de uma curiosidade pura que perfurou o peito de Pedro de um jeito que ele não esperava. Ninguém havia perguntado isso desde o acidente. Todos fingiam que ele estava bem, que tudo era normal, que bastava dar tempo ao tempo e tudo se resolveria magicamente. Mas ninguém realmente queria saber a verdade. Ninguém queria ouvir que ele estava quebrado por dentro, que acordava todos os dias sentindo um vazio enorme, que olhava para o teto durante horas sem conseguir encontrar um motivo para continuar. Ninguém queria saber que, às vezes, ele passava o dia inteiro sem falar com ninguém, que a solidão tinha se tornado tão pesada que parecia física, como um peso real sobre o peito que dificultava até a respiração. Mas ali estava aquela menina, com seu vestido rosa cheio de flores, seus sapatos cor-de-rosa e aquele lacinho no cabelo, fazendo a pergunta que nenhum adulto teve coragem de fazer. Estou um pouco, sim. Ele respondeu com a voz fraca, quase envergonhada de admitir aquilo para uma criança. Parecia errado colocar esse tipo de peso em alguém tão pequeno, tão inocente. Camila inclinou a cabecinha para o lado, como se estivesse pensando profundamente sobre o assunto, e então apertou as mãozinhas dele com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Minha mãe falou que quando a gente está triste, a gente precisa de um amigo. Eu posso ser sua amiga? A pergunta saiu tão natural, tão sincera, que Pedro sentiu algo estranho acontecer dentro do peito. Não era dor, era diferente. Era como se uma parte dele, que estava adormecida há meses, talvez anos, finalmente acordasse depois de um longo sono forçado. Era como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto que estava escuro há tanto tempo que ele já nem lembrava mais como era enxergar direito. Ele olhou para Julene, que permanecia parada perto da entrada da mansão, as mãos juntas na altura do peito, observando tudo com uma expressão que misturava preocupação, medo e uma esperança tímida que ela tentava esconder. Os olhos dela brilhavam, mas ela não se mexeu, apenas observava, como se tivesse medo de que qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento frágil e precioso. Como se tivesse medo de que, se chamasse atenção para si mesma, tudo desmoronaria e voltaria ao normal. Você quer mesmo ser minha amiga?
Pedro perguntou para Camila, ainda segurando o ursinho com as duas mãos, como se aquilo fosse a coisa mais valiosa que ele já havia recebido na vida. E talvez fosse mesmo. Porque não era o valor material que importava. Era o que aquilo representava. Era o gesto, era a intenção. Era o fato de que alguém, finalmente, havia escolhido se aproximar ao invés de se afastar. A menina assentiu com tanta convicção que o lacinho rosa no cabelo balançou de um lado para o outro. Quero sim, e o ursinho também quer. Ele se chama Docinho. Ela disse apontando para o brinquedo com um sorriso enorme que mostrava os dentinhos pequenos. Pedro quase sorriu. Quase. Fazia tanto tempo que ele havia esquecido como era aquela sensação. Aquele movimento dos músculos do rosto que parecia ter sido apagado da sua memória muscular. Os cantos da boca tremeram levemente, mas não chegaram a subir completamente. Mas era um começo, era mais do que ele havia conseguido em meses. Docinho é um bom nome, ele disse, e a voz saiu um pouco mais firme dessa vez. Camila deu um pulinho de alegria e bateu palminhas, fazendo um barulhinho alegre que ecoou pelo jardim silencioso. O som era tão puro, tão genuíno, que parecia impossível que algo ruim pudesse existir no mesmo mundo onde aquele som existia. Então a gente pode brincar todo dia? Minha mãe trabalha aqui e eu venho com ela porque não tem ninguém para ficar comigo em casa. Ela diz que eu tenho que ficar quietinha, mas eu sempre fico quietinha, juro. Eu não faço bagunça, não mexo nas coisas, não grito. Eu só fico desenhando ou brincando com o Docinho. Minha mãe diz que eu sou muito comportada. A menina falou rápido, as palavras saindo uma atrás da outra, como se tivesse medo de que Pedro mudasse de ideia se ela demorasse muito para explicar. Foi então que ele percebeu algo fundamental. Camila não estava ali por pena. Ela não estava cumprindo uma ordem de algum adulto que achou que seria uma boa ação do dia. Ela não estava ali porque alguém mandou, porque era educado, porque era o certo a fazer. Ela simplesmente queria estar com ele. Aquilo era real. Aquilo era verdadeiro. E aquilo era algo que Pedro não experimentava há muito, muito tempo. Talvez nunca tivesse experimentado de verdade, nem antes do acidente. A mansão ao redor parecia diferente naquele momento. As colunas brancas que sustentavam a varanda, o jardim impecável, com suas plantas tropicais perfeitamente podadas, os arbustos verdes formando desenhos geométricos, a grama aparada com precisão milimétrica, a estrutura enorme de 2 andares com telhado de telhas claras que refletiam o sol da tarde. Tudo aquilo que antes era motivo de orgulho, agora parecia vazio demais. Tudo ali tinha sido construído para impressionar, para mostrar sucesso, para provar algo para o mundo, para dizer que Pedro tinha conseguido, que ele era alguém importante, alguém que importava. Mas nada daquilo importava de verdade quando não havia ninguém para compartilhar, quando não havia vida de verdade acontecendo ali dentro, quando a única coisa que ecoava pelos corredores enormes era o silêncio e o som das próprias rodas da cadeira rangendo no piso de mármore. Você pode vir sempre que quiser, Pedro disse, e dessa vez a voz saiu mais firme, mais decidida. Havia uma determinação ali que ele não sentia há muito tempo. Camila sorriu ainda mais, se é que isso era possível, e correu até Julene com os bracinhos abertos. Julene se abaixou imediatamente e abraçou a filha, apertando ela contra o peito, mas seus olhos continuavam fixos em Pedro, como se ela ainda estivesse tentando entender o que havia acabado de acontecer. Como se ela estivesse esperando o outro sapato cair, esperando que aquilo fosse algum tipo de armadilha, algum tipo de teste. Ela finalmente se aproximou com passos lentos e cuidadosos, como quem anda em terreno desconhecido, como quem tem medo de pisar no lugar errado e estragar tudo. A mulher vestia o uniforme azul e branco impecável. O tecido bem passado sem uma única ruga, os sapatos pretos limpos e brilhando, o cabelo preso num coque perfeito, mas havia algo no jeito dela que mostrava cansaço.
Não o cansaço do corpo, embora esse também existisse, mas o cansaço de quem carrega responsabilidades grandes demais sozinha, de quem acorda todos os dias sabendo que não pode falhar porque tem alguém dependendo dela, de quem vai dormir tarde e acorda cedo sem reclamar porque não tem escolha. Senhor Pedro, peço desculpas se minha filha incomodou o senhor. Eu disse para ela não se aproximar, para não atrapalhar, para deixar o senhor em paz. Mas ela é muito curiosa e às vezes não escuta. Eu vou falar com ela de novo. Prometo que não vai acontecer mais. Julene falou baixo, quase sussurrando, com aquele tom de voz de quem está acostumada a se desculpar por existir, de quem aprendeu que é melhor ser invisível, que é melhor não incomodar, que é melhor ficar quieta e fazer o trabalho sem ser notada. Pedro balançou a cabeça imediatamente, quase com urgência. Ela não incomodou, pelo contrário. Faz tempo que alguém não conversa comigo de verdade. Faz tempo que alguém não me trata como gente. As palavras saíram antes que ele pudesse filtrar, carregadas de uma honestidade crua que surpreendeu até ele mesmo. Julene pareceu surpresa, os olhos se arregalando levemente. Ela olhou para a filha, depois para ele, como se estivesse tentando entender se aquilo era verdade ou apenas educação, se ele estava sendo sincero ou apenas gentil, porque era o esperado. Pedro percebeu a dúvida nos olhos dela e continuou, querendo deixar claro que não estava mentindo. A senhora trabalha aqui há quanto tempo? 3 meses, senhor. Ela respondeu com a voz ainda baixa, ainda cautelosa. E eu nunca conversei com a senhora antes. Pedro disse, e não era uma pergunta. Era uma constatação que carregava um peso enorme de culpa, de vergonha, de reconhecimento de que ele havia falhado como ser humano. Julene baixou os olhos, claramente desconfortável, os dedos se entrelaçando na frente do corpo. O senhor estava se recuperando. Eu não quis atrapalhar. A gente tem que respeitar o espaço dos patrões. Minha mãe sempre me ensinou isso. Ela trabalhou a vida toda como empregada e sempre dizia que a gente tem que ser discreta, que a gente não pode se meter onde não é chamada. As palavras saíram automáticas, como se fossem um mantra que ela havia repetido tantas vezes que nem pensava mais sobre o significado. Pedro sentiu um peso imenso no peito. 3 meses. Ela estava ali todos os dias, limpando a casa, cuidando de tudo, mantendo aquela mansão enorme funcionando, lavando, passando, cozinhando, organizando, fazendo tudo o que precisava ser feito para que ele pudesse viver confortavelmente. E ele nem havia reparado. Não porque ela fosse invisível, mas porque ele havia se tornado invisível para si mesmo. Porque ele havia se fechado tanto, se isolado tanto, que não via mais nada ao redor. Apenas existia, respirava, esperava os dias passarem sem propósito nenhum, sem objetivo, sem razão. A partir de agora quero que tragam o lanche aqui no jardim. Pedro disse de repente, surpreendendo a si mesmo com a decisão. A ideia havia surgido do nada, mas assim que falou em voz alta, ele soube que era a coisa certa. Para mim e para a Camila, todos os dias. Quero que ela venha aqui todo dia, no mesmo horário, e a gente vai lanchar juntos. Julene arregalou os olhos, claramente chocada, a boca se abrindo levemente. Senhor, eu não acho que seja necessário. A Camila pode comer na cozinha comigo, não precisa incomodar o senhor. Eu não quero que ela atrapalhe a rotina do senhor. A voz dela saiu nervosa, um pouco trêmula, como se ela estivesse com medo de estar cruzando alguma linha invisível, como se estivesse com medo de que aceitar aquilo fosse errado de alguma forma. Eu acho que é necessário. Eu preciso disso. Pedro insistiu, e pela primeira vez em meses sentiu que estava tomando uma decisão de verdade, que estava fazendo algo que realmente queria fazer, e não apenas deixando a vida acontecer ao redor dele, não apenas sendo empurrado de um lado para o outro pelas circunstâncias. Por favor, Julene, seria um favor para mim. Eu estou pedindo isso porque eu quero, não porque eu estou fazendo caridade ou sendo educado. Eu realmente quero. A sinceridade na voz dele deve ter sido convincente, porque Julene assentiu devagar,
ainda visivelmente insegura, mas concordando. Camila pulou de alegria e correu de volta para perto dele, os olhinhos brilhando de empolgação, as bochechas rosadas de tanto sorrir. Vamos comer bolo? Eu adoro bolo de chocolate. Minha mãe faz bolo às vezes, mas a gente não tem dinheiro para comprar chocolate sempre. Então, ela faz de fubá, que é mais barato. Mas eu gosto de fubá também. É gostoso. Ela disse, batendo palminhas de novo, completamente honesta sobre a situação financeira, sem ter vergonha disso, sem entender ainda que aquilo era algo que muitos adultos esconderiam. Se tiver bolo, sim. E se não tiver, a gente manda fazer. E vai ter chocolate, pode deixar. Pedro respondeu, e percebeu que estava quase sorrindo de novo. Quase, mas era mais perto do que ele havia chegado em muito tempo. Os cantos da boca se mexeram. Os músculos responderam de um jeito que parecia estranho, depois de tanto tempo parados. Os dias seguintes foram completamente diferentes. A mansão, que antes parecia um mausoléu, silenciosa e fria, começou a ter vida. Camila aparecia todos os dias no jardim, no horário combinado, sempre com alguma novidade. Às vezes trazia desenhos que havia feito com giz de cera, folhas cheias de cores vibrantes que ela explicava com detalhes minuciosos, dizendo que aquele era o docinho voando no céu, que aquela era a casa dela, mas no desenho era maior e tinha um jardim, que aquele era o céu cheio de estrelas, porque ela gostava de olhar as estrelas à noite pela janela do quarto. Outras vezes, contava histórias inventadas sobre o ursinho de pelúcia, aventuras malucas, onde ele viajava para lugares impossíveis como a lua ou o fundo do mar, onde fazia amigos com outros bichinhos que também tinham nome e personalidade própria. Pedro ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, pedindo mais detalhes, rindo das partes engraçadas, e aos poucos foi percebendo que aquelas conversas eram a parte mais importante do seu dia. Eram o que fazia ele acordar de manhã com um motivo. Eram o que tirava aquele peso constante do peito. Eram o que fazia o tempo passar de uma forma que não fosse dolorosa. Julene continuava trabalhando em silêncio. Mas agora Pedro a via de verdade. Ele começou a reparar nos detalhes. Ela era cuidadosa, atenciosa e tinha um jeito calmo de fazer as coisas. Não era só uma funcionária cumprindo tarefas de forma mecânica. Era alguém que realmente se importava com o que fazia, que dobrava as toalhas com perfeição, mesmo sabendo que ninguém ia reparar, que arrumava as almofadas com cuidado, como se cada detalhe importasse, que limpava cada canto como se fosse a própria casa. Ela trabalhava com uma dedicação que ia além da obrigação. E mais importante, era alguém que educou a filha com amor, com valores, com bondade. Isso ficava evidente em cada gesto de Camila, em cada palavra, em cada sorriso, em cada por favor e obrigada que saía naturalmente da boca dela. Certo dia, enquanto Camila brincava com o ursinho no gramado, fazendo ele pular e dançar ao som de uma música que ela inventava na hora, Pedro chamou Julene. Ela estava arrumando a mesa do jardim, colocando uma toalha limpa de tecido branco, alisando as dobras com as mãos. "Posso fazer uma pergunta?" Ele disse com cuidado. Ela parou imediatamente, as mãos congelando no ar, e se virou para ele com o rosto mostrando um misto de surpresa e preocupação. "Claro, senhor." A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. "Por que a senhora traz sua filha para o trabalho?" Pedro perguntou com cuidado, tentando não soar como se estivesse reclamando, modulando o tom para deixar claro que era apenas curiosidade genuína. Julene hesitou, mordendo o lábio inferior, as mãos se entrelaçando na frente do corpo, claramente pensando em como responder, enquanto deveria compartilhar. "Eu não tenho com quem deixar ela, senhor. O pai dela foi embora quando ela era bebê. Disse que não estava preparado para ser pai, que a vida dele tinha outros planos e nunca mais apareceu. Não manda dinheiro, não liga para saber se ela está bem, nada. Minha mãe é idosa e tem problemas de saúde, tem pressão alta, diabetes, os ossos fracos.
Ela não consegue cuidar de uma criança o dia todo. Não consegue correr atrás, se a Camila subir em algum lugar. Não consegue dar banho sozinha, essas coisas. Eu sei que não é o ideal trazer ela para o trabalho. Eu sei que pode parecer pouco profissional, mas eu prometo que ela não atrapalha. Eu sempre fico de olho, não deixo ela mexer em nada, não deixo ela fazer bagunça. A voz dela tremou um pouco no final. As palavras saindo rápidas como se ela estivesse se defendendo de uma acusação que ainda não tinha sido feita. Não estou reclamando, Julene. Pedro disse rápido, querendo deixar isso bem claro antes que ela continuasse se justificando. Estou perguntando porque quero entender, quero saber da vida de vocês, quero saber como posso ajudar. Julene respirou fundo, parecendo aliviada, mas ainda um pouco insegura, como se estivesse esperando que aquilo fosse uma pegadinha. Eu preciso trabalhar, senhor. Tenho contas para pagar, aluguel, comida, remédios para minha mãe que são caros. E ela precisa estar segura. Aqui é o único lugar onde consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu deixar ela sozinha em casa, eu fico o dia inteiro preocupada, não consigo trabalhar direito, fico imaginando 1000 coisas ruins que podem acontecer. Criança sozinha pode se machucar, pode abrir a porta para estranho, pode fazer tanta coisa errada sem querer. Aqui eu sei que ela está perto, que está bem, que se acontecer alguma coisa, eu estou aqui para resolver. A explicação saiu cansada, carregada de um peso que ia além das palavras. Pedro assentiu devagar, processando cada palavra, sentindo o peso de cada frase. Ele nunca havia parado para pensar nessas coisas antes do acidente. Nunca havia se questionado sobre a vida das pessoas que trabalhavam para ele, sobre os problemas que elas enfrentavam, sobre os sacrifícios que faziam só para conseguir sobreviver. Ele dava ordens, pagava salário e achava que isso era suficiente. Achava que estava cumprindo sua parte, mas nunca havia realmente visto essas pessoas como seres humanos completos, com vidas complexas, com problemas reais, com sonhos e medos. A senhora já pensou em colocar ela numa escola? Ele perguntou, embora já soubesse qual seria a resposta. Julene sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de frustração, daqueles sorrisos que as pessoas dão quando querem chorar, mas estão cansadas demais até para isso. Penso todos os dias, Senhor, ela tem idade para estar na escola, aprendendo as letras, os números, aprendendo a ler, a escrever, brincando com outras crianças da idade dela. Mas a mensalidade das escolas particulares é cara, muito cara. E as escolas públicas boas têm fila de espera enorme, tem que esperar vaga abrir e às vezes demora meses, até anos. Estou juntando dinheiro, mas ainda falta bastante. Com aluguel, comida, luz, água, gás, remédios para minha mãe, que tomam uma boa parte do salário, o que sobra é muito pouco. Tem mês que não sobra nada, que eu tenho que escolher entre comprar um remédio ou comprar comida. Eu coloco um pouquinho de lado quando consigo, mas aí sempre aparece algum imprevisto, alguma coisa quebra, alguém fica doente e o dinheiro que eu juntei tem que ser usado. A voz dela saiu cansada, derrotada, como se ela tivesse repetido aquela mesma explicação para si mesma milhares de vezes, como se ela tivesse feito aquela conta na cabeça todos os dias e o resultado nunca mudasse. Pedro ficou em silêncio por um momento, observando Camila. A menina estava fazendo o ursinho dançar e cantava uma musiquinha inventada, completamente alheia às preocupações do mundo adulto ao redor dela, completamente inocente sobre o sacrifício que a mãe fazia todos os dias, só para garantir que ela tivesse o básico. Ela merecia estar numa escola, merecia ter amigos da idade dela, merecia ter uma infância normal, com brincadeiras, com aprendizado, com oportunidades. Merecia ter a chance de ser criança de verdade. E se eu ajudar? Pedro disse de repente, as palavras saindo antes que ele pudesse pensar melhor sobre elas. Julene olhou para ele com os olhos arregalados, completamente chocada, o rosto ficando pálido por um segundo antes de ficar vermelho. Senhor, eu não posso aceitar isso.
ela disse imediatamente, balançando a cabeça com vigor, dando um passo para trás, como se a oferta fosse algo físico que ela precisasse se afastar. Por que não? Pedro insistiu, inclinando o corpo para a frente na cadeira. Porque não é certo. Eu já recebo meu salário. Não posso aceitar mais do que isso. Eu não quero parecer aproveitadora. Não quero que o senhor pense que eu me aproximei do senhor por interesse, que eu deixei minha filha se aproximar porque eu queria alguma coisa. Não foi isso. Eu juro que não foi. A voz dela saiu firme no começo, mas foi quebrando no final, cheia de orgulho ferido. Mas Pedro viu nos olhos dela que ela estava dividida entre o orgulho e a necessidade desesperada de dar uma vida melhor para a filha. Via a luta interna acontecendo ali, ao vivo, em tempo real. Julene, aquela menina me devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre. E dessa vez olhou diretamente nos olhos dela, segurando o olhar, querendo que ela entendesse cada palavra, querendo que ela sentisse a sinceridade. Ela me fez lembrar que ainda tem motivo para acordar de manhã, que ainda tem razão para tentar, que ainda tem vida acontecendo mesmo quando tudo parece ter parado. Deixa eu fazer isso. Não é caridade, é gratidão. É o mínimo que eu posso fazer por alguém que me deu de volta uma coisa que o dinheiro não pode comprar. Julene ficou sem palavras. Os olhos dela encheram de lágrimas, mas ela as segurou com força, piscando várias vezes, apertando os lábios, tentando manter a compostura, tentando não desmoronar ali na frente dele. Eu não sei o que dizer, Senhor. Isso é muito, é demais, é mais do que eu poderia sonhar. O Senhor não sabe o que isso significa para mim, para o futuro da minha filha. Isso muda tudo. A voz dela saiu quebrada, cada palavra lutando para sair. Diz que aceita. Pedro insistiu, e havia uma urgência na voz dele agora, como se ele precisasse fazer aquilo tanto quanto elas precisavam receber, como se fazer aquilo fosse parte da sua própria cura. Eu aceito, e muito obrigada. O senhor é uma pessoa boa. O senhor não merecia ter passado pelo que passou. Ela disse, e algumas lágrimas finalmente escaparam, descendo devagar pelo rosto dela, deixando rastros brilhantes na pele. Camila percebeu de longe e correu até a mãe, o ursinho balançando na mão. Mamãe, por que você está chorando? Alguém te machucou? A menina perguntou preocupada, a vozinha saindo aguda, segurando a mão de Julene com força, olhando ao redor como se estivesse procurando o culpado. São lágrimas de felicidade, meu amor. Coisas muito boas estão acontecendo, coisas que a mamãe nem imaginava que podiam acontecer. Julene disse, se abaixando e abraçando a filha com força, apertando ela contra o peito, escondendo o rosto no cabelo da menina. Que tipo de coisa boa? Camila perguntou curiosa, se afastando um pouco para olhar no rosto da mãe. Você vai poder ir para a escola, meu amor. Vai poder estudar, fazer amiguinhos, aprender um monte de coisa nova. Julene explicou com a voz embargada. Os olhos de Camila se iluminaram de um jeito que Pedro nunca tinha visto antes. De verdade? Eu vou poder ir na escola de verdade? Com professora e tudo? A menina perguntou, quase gritando de empolgação. De verdade. Julene confirmou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Camila correu até Pedro e jogou os bracinhos ao redor do pescoço dele, abraçando com toda a força que seu corpinho pequeno conseguia produzir. Muito obrigada, tio Pedro. Muito, muito, muito obrigada. O senhor é o melhor amigo do mundo inteiro, ela disse no ouvido dele, e Pedro sentiu o peito apertar de uma forma que não era ruim. Era intensa, era avassaladora, mas não era ruim. Era como se todas as emoções que ele havia guardado, trancado, empurrado para baixo durante meses, finalmente encontrassem uma saída. Naquela noite, Pedro ficou acordado por horas pensando em tudo. A luz do quarto estava apagada. Apenas a claridade da lua entrando pela janela enorme, criando sombras nas paredes. Antes do acidente, ele tinha uma rotina cheia, agitada, que parecia importante na época. Reuniões intermináveis,
onde as mesmas coisas eram discutidas de formas diferentes. Compromissos sociais, onde todo mundo usava máscaras e fingia gostar um do outro, jantares de negócios, onde se bebia vinho caro e se falava sobre dinheiro disfarçado de conversas sobre mercado e oportunidades. Mas nada daquilo tinha significado real. Eram apenas coisas que ele fazia porque era esperado dele, porque era o que um empresário bem-sucedido deveria fazer, porque era assim que se mostrava para o mundo que você tinha valor. Agora, na cadeira de rodas, sem conseguir fazer metade do que fazia antes, sem conseguir ir aos mesmos lugares, sem conseguir impressionar as mesmas pessoas, sem conseguir manter as aparências que antes pareciam tão importantes, ele finalmente entendia o que realmente importava. Não eram os negócios. Não era o dinheiro empilhado na conta bancária. Não era a mansão enorme ou o carro importado guardado na garagem que ele não podia mais dirigir. Era a conexão verdadeira com outra pessoa. Era ser visto de verdade, não pelo sucesso ou pela conta bancária, mas pelo que você é por dentro. Era ser ouvido de verdade, não as palavras vazias em reuniões, mas as conversas reais, honestas, vulneráveis. Era ser importante para alguém não pelo que você tem, não pelo que você pode dar, mas pelo que você é como ser humano. As semanas passaram e a rotina mudou completamente. A transformação foi gradual, mas profunda. Camila chegava todos os dias animada, sempre com uma novidade diferente para contar. Pedro começou a encomendar livros de histórias infantis só para ler para ela, criando vozes diferentes para cada personagem, fazendo a menina rir até não conseguir mais. Comprou também jogos, quebra-cabeças coloridos com centenas de peças, materiais de desenho de todos os tipos, tintas, pincéis, cadernos de desenho com papel especial. A mansão, que antes era um museu silencioso, onde o único som era o eco dos próprios passos, agora tinha vida, tinha risadas altas e genuínas, tinha barulho de criança brincando, correndo, cantando, tinha propósito, tinha razão de ser. Julene continuava trabalhando com a mesma dedicação de sempre, mas agora havia um clima diferente ali. Não era mais aquele lugar frio e impessoal, onde patrão e empregada mantinham distância profissional. Era quase como uma família estranha, formada por circunstâncias incomuns, mas uma família mesmo assim. Um dia, enquanto Pedro lia uma história sobre um dragão que tinha medo de voar porque achava que ia cair, que precisava aprender a ser corajoso e confiar nas próprias asas, Camila o interrompeu no meio da página, colocando a mãozinha sobre o livro. "Tio Pedro, você já teve medo de alguma coisa?" Ela perguntou, olhando fixamente para ele com aqueles olhos grandes e curiosos, cheios de uma inocência que ainda não tinha sido manchada pelo mundo. Ele parou, fechou o livro devagar, marcando a página com o dedo, e pensou bem antes de responder. Pensou se deveria mentir, se deveria dar uma resposta segura e vaga, ou se deveria ser honesto com aquela criança que sempre foi honesta com ele. "Já tenho medo até hoje." Ele admitiu, e foi libertador falar aquilo em voz alta, admitir em voz alta algo que ele mal conseguia admitir para si mesmo nos momentos mais solitários da madrugada. "De quê?" Camila perguntou, inclinando a cabecinha para o lado, a voz saindo suave e sem julgamento. "De ficar sozinho para sempre, de que ninguém se importe se eu acordo ou não, de que no final das contas eu não fiz diferença nenhuma na vida de ninguém." A resposta saiu antes que ele pudesse pensar melhor, antes que pudesse filtrar ou suavizar, antes que pudesse transformar em algo mais aceitável para uma criança ouvir. Era a verdade crua, dolorosa, mas verdadeira. Camila ficou séria por um momento, franzindo a testinha, o que era raro nela, que sempre estava sorrindo, e então segurou a mão dele com as duas mãozinhas pequenas e quentes. "Mas você não está sozinho, tio. Tem eu, tem minha mãe, tem o Docinho aqui. E a gente não vai embora, não.
A gente gosta de você, de verdade. Não é porque você tem essa casa grande ou porque você ajudou a gente. É porque você é legal. Porque você escuta quando eu falo, porque você brinca comigo, porque você é meu amigo de verdade. Ela disse com aquela simplicidade brutal que só criança tem, aquela capacidade de ir direto ao ponto sem rodeios, sem se preocupar com protocolo ou etiqueta, apenas dizendo a verdade simples e pura. Pedro sentiu a garganta apertar tanto que por um momento ele achou que não ia conseguir respirar direito. Você tem razão. Muito obrigado por me lembrar disso. Acho que eu precisava ouvir isso, ele disse com a voz embargada, pesada de emoção. Então não precisa ter medo. Medo é quando a gente acha que está sozinho. Mas você não tá. E sabe o que mais? Minha mãe disse que você é a melhor coisa que aconteceu pra gente também. Ela estava chorando outro dia de noite, mas era feliz, sabe? Ela disse que você salvou a gente. As palavras saíram naturais, sem dramaticidade, apenas relatando um fato como se estivesse falando sobre o tempo. Ela voltou a prestar atenção no livro, como se não tivesse acabado de dizer algo profundamente significativo, como se não tivesse acabado de mudar algo fundamental dentro do peito de Pedro. Naquele momento, sentado ali no jardim com aquela menina ao lado, Pedro percebeu que Camila não era apenas uma criança que aparecia para brincar e passar o tempo. Ela estava ensinando ele a viver de novo, a ver as coisas de um jeito diferente, com outros olhos, com outra perspectiva. A acreditar que ainda havia esperança mesmo quando tudo parecia perdido, que ainda havia razão para continuar mesmo quando a vontade era desistir. Que a vida não tinha acabado só porque o corpo não funcionava mais do jeito que ele queria, que ele ainda tinha valor, que ele ainda importava, que ele ainda podia fazer diferença. Foi então que ele tomou uma decisão grande, uma decisão que mudaria tudo para ele e para elas. Ele esperou até Camila estar distraída, brincando com o docinho no gramado, fazendo o ursinho conversar com flores imaginárias, e então chamou Julene. Ela apareceu na varanda segundos depois, limpando as mãos no avental branco, deixando o pano de prato sobre o ombro. Sim, senhor, ela perguntou, a voz saindo um pouco preocupada, como sempre ficava, quando ele a chamava fora do horário normal. Quero conversar com a senhora sobre uma coisa importante, muito importante. Pedro disse, e o tom de voz dele fez Julene parar imediatamente, o corpo ficando tenso e prestar total atenção. Ela se aproximou com passos cuidadosos, descendo os degraus da varanda devagar, um pouco apreensiva, como quem se prepara para ouvir uma notícia que pode ser boa ou ruim, mas definitivamente é grande. Pedro respirou fundo, organizando os pensamentos, tentando encontrar as palavras certas para algo que ele nunca havia dito antes. Eu quero que a senhora e a Camila morem aqui na mansão, definitivamente, não como empregada e filha de empregada que estão só durante o dia, mas como parte da casa de verdade. Tem quartos sobrando, tem espaço mais que suficiente. A senhora não precisa mais pagar aluguel naquele lugar pequeno, não precisa mais se preocupar com isso. A Camila pode ter um quarto só dela, pode decorar do jeito que ela quiser, pode ter os brinquedos dela, as coisas dela. A senhora pode cuidar da sua mãe melhor, pode trazer ela também se quiser, tem espaço. Eu sei que parece loucura, eu sei que é rápido, mas faz sentido. Pelo menos para mim faz. Essa casa está vazia há tempo demais. E vocês trouxeram vida aqui. Vocês trouxeram um motivo para eu acordar de manhã. Julene ficou parada por longos segundos, apenas olhando para Pedro como se estivesse tentando processar as palavras que acabara de ouvir. As mãos dela tremiam levemente, ainda segurando o pano de prato. E Pedro podia ver a confusão misturada com esperança nos olhos dela. Era como se ela quisesse acreditar, mas tinha medo de que fosse um mal-entendido, um erro, algo que seria retirado assim que ela dissesse sim. Senhor, eu não sei se entendi direito.
O senhor está dizendo que quer que a gente more aqui, na mansão? A voz dela saiu fraca, quase inaudível. Pedro assentiu com firmeza, querendo deixar claro que não havia dúvida nenhuma na decisão dele. Exatamente isso. Morar aqui de verdade. Ter um lar aqui. Não é só uma oferta de trabalho com moradia, é diferente disso. Eu quero que vocês façam parte da vida aqui, que essa casa seja de vocês também, ele explicou, tentando fazer ela entender a profundidade do que estava propondo. Julene balançou a cabeça devagar, as lágrimas começando a se formar de novo. Senhor, isso é demais. É generosidade demais. Eu não sei se a gente merece isso tudo, ela disse, a voz quebrando no meio da frase. Pedro se inclinou para a frente na cadeira, o máximo que conseguia, e olhou diretamente nos olhos dela. Vocês merecem, Julene. Merecem e muito mais. Eu passei meses achando que tinha perdido tudo, que não tinha mais nada para viver. Então, apareceu aquela menina com um ursinho de pelúcia e me lembrou que ainda tem coisas boas no mundo. Deixa eu fazer isso. Por favor. Eu preciso tanto quanto vocês. As palavras saíram carregadas de uma sinceridade que era impossível ignorar. Julene finalmente cedeu, as lágrimas descendo livremente agora, e ela assentiu várias vezes. A gente aceita, e eu prometo que a gente vai cuidar bem desse lugar. Vai fazer valer a pena. Eu nunca vou esquecer o que o senhor está fazendo pela gente. Ela disse, a voz embargada, mas firme. Pedro sorriu de verdade dessa vez. Não foi quase um sorriso. Foi um sorriso completo, genuíno, que iluminou o rosto dele de um jeito que não acontecia há tanto tempo que ele nem lembrava mais como era aquela sensação. Então tá combinado. Amanhã mesmo a gente começa a arrumar os quartos, a gente vai escolher qual vocês querem, vai decorar do jeito que a Camila gostar. Ele disse. E havia uma animação na voz dele que surpreendeu até ele mesmo. Camila, que tinha ouvido parte da conversa sem entender completamente, correu até eles com o docinho balançando na mão. A gente vai morar aqui de verdade? Eu vou ter um quarto só meu? Ela perguntou com os olhos brilhando de uma forma que partia e curava o coração ao mesmo tempo. Julene se abaixou e abraçou a filha, apertando ela com força. Vai sim, meu amor. A gente vai morar aqui. Você vai ter um quarto grande, bonito, só seu. A mãe confirmou, a voz trêmula de emoção. Camila gritou de alegria e começou a pular, fazendo o docinho pular junto, cantando uma musiquinha inventada sobre ter um quarto só dela. A mudança aconteceu mais rápido do que Pedro imaginava. No dia seguinte, ele ligou para algumas pessoas e, em questão de horas, a mansão estava sendo preparada. Pintores vieram para deixar um dos quartos do segundo andar exatamente como Camila queria. Ela escolheu rosa claro com desenhos de flores nas paredes e passou horas explicando para os pintores exatamente onde queria cada flor. Pedro observava tudo, sentindo uma alegria que não experimentava há anos. Ver aquela criança tão empolgada com algo tão simples como escolher a cor das paredes era um lembrete constante de que felicidade não estava nas coisas grandes e complicadas, mas nos detalhes pequenos e genuínos. Julene trouxe as poucas coisas que tinha no apartamento alugado. Não era muito. Algumas roupas, alguns objetos pessoais, fotografias antigas em porta-retratos simples, os brinquedos de Camila que cabiam em 2 caixas de papelão. Quando Pedro viu aquilo, viu o quão pouco elas tinham. Sentiu o peito apertar de uma forma diferente. Não era pena, era consciência. Era o reconhecimento de que, enquanto ele reclamava da vida numa mansão enorme, havia pessoas lutando todos os dias apenas para ter o básico. A senhora precisa de móveis novos? Roupas? Alguma coisa? Pedro perguntou enquanto Julene organizava as coisas dela no quarto, que ficava próximo ao de Camila. Ela balançou a cabeça imediatamente, aquele orgulho teimoso aparecendo de novo. Não precisa não, senhor. A gente já tem tudo o que precisa. O senhor já fez demais. Ela disse,
Mas Pedro viu o jeito que ela olhou para as roupas gastas, para os sapatos velhos, para as coisas que claramente já tinham visto dias melhores. Julene, para de me chamar de senhor, me chama de Pedro. A gente mora na mesma casa agora, não faz sentido essa formalidade toda, ele disse, e percebeu que realmente queria isso. Queria que aquela distância artificial entre eles diminuísse. Julene hesitou, claramente desconfortável com a ideia. Eu não sei se consigo, senhor. Digo Pedro. Foi como eu fui criada, sabe? Minha mãe sempre disse que tinha que respeitar os patrões, que tinha que manter a distância. Ela explicou. E Pedro entendeu. Entendeu que aquilo estava enraizado nela de uma forma que não seria mudada da noite para o dia. Tenta, pelo menos quando for só a gente, quando a Camila estiver por perto. Eu quero que ela cresça vendo que a gente é igual, que a única diferença é que eu tive sorte de nascer numa família com dinheiro e vocês não tiveram. Mas isso não faz ninguém melhor ou pior. As palavras saíram com uma convicção que ele não sabia que tinha. Julene olhou para ele por um longo momento e então assentiu devagar. Vou tentar, ela prometeu. E parecia sincera. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A rotina da casa mudou completamente. Camila começou na escola particular que Pedro havia escolhido, uma das melhores da cidade, e todos os dias ela voltava com histórias novas. Sobre os amigos que tinha feito, sobre as coisas que estava aprendendo, sobre os professores. Pedro ouvia tudo com interesse genuíno, fazendo perguntas, guardando os desenhos que ela trazia, ajudando com a lição de casa quando ela pedia. Ele nunca tinha sido próximo de crianças antes. Nunca tinha tido paciência para isso. Mas com Camila era diferente. Tudo com ela era fácil, natural, como se sempre tivesse sido assim. Julene continuava trabalhando na casa, mas agora era diferente. Ela não trabalhava mais com aquela tensão de quem tem medo de ser mandado embora a qualquer momento. Trabalhava com tranquilidade, com a segurança de quem sabe que tem um lugar, que tem um lar. E aos poucos, muito devagar, ela começou a se abrir mais. Começou a conversar sobre a vida dela, sobre a infância difícil, sobre o pai que nunca conheceu, sobre a mãe que trabalhou até os ossos para criar ela sozinha. Pedro ouvia tudo e compartilhava também. Falava sobre a pressão de ser o único filho de uma família rica, sobre as expectativas impossíveis, sobre como ele sempre sentiu que tinha que provar algo, mas nunca soube exatamente o quê. Eram conversas que aconteciam tarde da noite, depois que Camila dormia, quando os dois ficavam na sala grande tomando chá e apenas conversando. Conversas de verdade, honestas, sem máscaras. Um dia, Pedro recebeu uma ligação inesperada. Era um dos antigos sócios, alguém que não falava com ele desde o acidente. A voz do homem do outro lado da linha era desconfortável, claramente forçada. Pedro, como você está? Faz tempo que a gente não conversa. O sócio disse, e Pedro quase riu da hipocrisia. Fazia mais de um ano inteiro em que nenhum deles tinha ligado, tinha visitado, tinha sequer mandado uma mensagem. Estou bem, melhor do que estive em muito tempo, na verdade. Pedro respondeu, e era verdade. O sócio pareceu surpreso com a resposta. Que bom, que bom. Olha, eu tô ligando porque a gente está pensando em vender a empresa. Apareceu uma proposta boa, sabe? E a gente queria saber se você concorda, se você quer vender sua parte também. A explicação veio rápida, quase nervosa. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando. A empresa que ele tinha ajudado a construir, que tinha dedicado anos da vida dele, estava sendo vendida e ele estava descobrindo por uma ligação casual. Deveria doer. Deveria deixá-lo furioso, mas não deixou. Ele apenas sentiu uma indiferença tranquila. Pode vender, faz o que vocês acharem melhor. Eu confio na decisão de vocês. Pedro disse e percebeu que realmente não se importava. O sócio pareceu aliviado. Sério, você tem certeza?
Ele ofereceu, mas Pedro já tinha decidido. Tenho certeza. Manda os papéis que eu assino. Só deposita minha parte, e tá tudo certo. Pedro confirmou, querendo encerrar logo aquela conversa. Depois que desligou, ficou sentado na cadeira pensando sobre como era estranho não sentir nada. Aquela empresa tinha sido tudo para ele uma vez. Tinha sido sua identidade, seu propósito, a prova do seu valor. E agora era apenas uma coisa distante, algo que pertencia a uma vida anterior que ele não tinha mais vontade de voltar. Aconteceu alguma coisa? Julene perguntou, aparecendo na porta da sala com uma bandeja de café. Ela tinha desenvolvido o hábito de trazer café para ele todas as tardes, e eles sempre conversavam um pouco antes dela voltar para as tarefas da casa. Pedro contou sobre a ligação, sobre a empresa sendo vendida, e Julene ouviu tudo com atenção. E como você está se sentindo sobre isso? Ela perguntou quando ele terminou. Pedro pensou por um momento antes de responder. Aliviado, eu acho. É estranho, mas é isso que eu sinto. Como se fosse o fim de um capítulo que eu estava tentando segurar, mas que já tinha acabado faz tempo, ele admitiu. Julene assentiu, parecendo entender perfeitamente. Às vezes a gente precisa deixar as coisas irem embora para poder seguir em frente de verdade, ela disse, e havia uma sabedoria naquelas palavras que vinha de experiência própria. Pedro olhou para ela e percebeu o quanto ela tinha mudado desde que chegou ali. Não fisicamente, embora ela estivesse visivelmente mais descansada, menos tensa. Era algo mais profundo. Era confiança, era a sensação de segurança. Os meses continuaram passando e a vida na mansão se estabeleceu num ritmo confortável. Camila estava indo muito bem na escola, sempre com notas altas, sempre empolgada para aprender mais. A mãe de Julene, Dona Helena, veio morar com elas também depois de alguma insistência de Pedro. A senhora idosa estava com a saúde debilitada e precisava de cuidados constantes. Pedro contratou uma enfermeira para ajudar, mas era Julene quem passava a maior parte do tempo cuidando da mãe, agora com muito mais tranquilidade, porque não precisava mais escolher entre trabalhar e cuidar dela. Dona Helena era uma mulher de poucas palavras, marcada por uma vida de trabalho duro, mas tinha um olhar doce e um sorriso raro que iluminava o rosto enrugado. Ela e Pedro desenvolveram uma amizade estranha e bonita. Ela gostava de sentar no jardim com ele durante as tardes, os dois em silêncio na maior parte do tempo, apenas aproveitando o sol e a brisa. Às vezes, ela contava histórias da juventude, de quando trabalhou em fazendas, em casas de família, sempre batalhando para dar uma vida melhor para a filha. Pedro ouvia com respeito, com admiração genuína por aquela mulher que tinha enfrentado tanto e continuava gentil, continuava bondosa. Um dia, enquanto estavam no jardim, Dona Helena olhou para Pedro com aqueles olhos cansados, mas atentos, e disse algo que ficou marcado nele para sempre. Meu neto, você é uma boa pessoa. Não deixa ninguém dizer o contrário. Você salvou minha família. E sabe o que mais? Eu acho que a gente salvou você também. A gente se salvou junto. É assim que funciona de verdade. Ninguém salva ninguém sozinho. A gente se segura um no outro e vai levando. As palavras saíram devagar, arrastadas, mas cada uma delas carregava um peso imenso de verdade. Pedro sentiu os olhos arderem. A senhora tem razão. Vocês me salvaram. Eu estava perdido e nem sabia. Ele admitiu, a voz saindo rouca. Dona Helena deu um sorriso pequeno e colocou a mão enrugada sobre a dele. Então tá tudo certo, meu filho. Tá tudo do jeito que tinha que ser, ela disse, e voltou a olhar para o jardim em silêncio. O tempo continuou passando e Pedro percebeu que tinha parado de contar os dias. Antes, cada dia era uma eternidade de tédio e solidão. Agora os dias passavam rápido demais, cheios de pequenos momentos que faziam valer a pena. O café da manhã com todos na mesa, algo que ele tinha insistido desde o começo.
Camila contando sobre os sonhos que tinha tido na noite anterior, inventando histórias malucas que faziam todos rirem. Dona Helena comendo devagar, com dificuldade, mas sempre com um sorriso satisfeito. Julene servindo mais café, mais pão, mas agora também sentando e comendo junto, participando das conversas. Eram nesses momentos que Pedro entendia o real significado de riqueza. Não era o dinheiro na conta, não era o tamanho da casa, não eram os bens materiais. Era ter com quem compartilhar a vida, era ter conversas reais, era ter risadas genuínas, era ter alguém que se importava se você estava bem. Um dia, Camila chegou da escola mais quieta que o normal. Ela foi direto para o quarto, sem contar as novidades como sempre fazia. Pedro estranhou e pediu para Julene ir verificar. Minutos depois, Julene voltou com uma expressão preocupada. Aconteceu alguma coisa na escola. Uma coleguinha disse que ela só estuda lá porque você paga, que ela é pobre e não deveria estar lá. Ela está chateada. Julene explicou, a voz carregada de uma raiva contida. Pedro sentiu o sangue ferver. Não por ele, mas por Camila. Por aquela menina doce e inocente que não merecia ouvir esse tipo de coisa. Posso falar com ela? Ele perguntou. Julene assentiu e o acompanhou até o quarto de Camila. A menina estava deitada na cama abraçada com o docinho, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu Pedro, tentou sorrir, mas não conseguiu. Oi, tio Pedro, ela disse baixinho. Pedro entrou no quarto e parou a cadeira ao lado da cama. Sua mãe me contou o que aconteceu. Você quer conversar sobre isso? Ele ofereceu, mantendo o tom gentil. Camila ficou quieta por um momento e então começou a falar, as palavras saindo misturadas com soluços. A Carolina disse que eu sou pobre, que eu só tô lá porque você paga, que eu não sou igual aos outros. E as outras meninas riram. Eu não sabia o que falar, eu só fiquei quieta, mas doeu, tio. Doeu muito. A menina explicou, abraçando o ursinho com mais força. Pedro sentiu o coração apertar de um jeito doloroso. Camila, olha para mim, ele pediu. E a menina levantou o rostinho molhado de lágrimas. Aquela menina tá errada. Completamente errada. Sabe por quê? Porque o valor de uma pessoa não tá no dinheiro que ela tem. Tá no coração dela, nas atitudes dela, em como ela trata os outros. Você é a menina mais gentil, mais doce, mais especial que eu já conheci. Você me ensinou coisas que adultos não conseguiram me ensinar. E sabe o que mais? Tem gente que nasce com dinheiro e não vale nada como pessoa. E tem gente que nasce sem nada e vale tudo. Você vale tudo, Camila. As palavras saíram carregadas de emoção. Camila olhou para ele com aqueles olhos grandes ainda cheios de lágrimas. Mas ela tem razão, não tem? Eu só tô lá porque você paga, ela disse baixinho. Pedro balançou a cabeça com força. Você tá lá porque você merece estar lá. Porque você é inteligente, porque você tem potencial, porque você vai crescer e ser alguém incrível. Eu só tô ajudando, mas o mérito é todo seu. Você entende a diferença? Ele explicou. Camila pensou por um momento e então assentiu devagar. Acho que sim, ela disse, e um pequeno sorriso começou a aparecer. Pedro sorriu de volta. E sabe o que você vai fazer amanhã quando ver aquela menina? Você vai levantar a cabeça, vai sorrir e vai continuar sendo exatamente quem você é, porque você não precisa provar nada para ninguém, ele disse, e Camila assentiu com mais convicção. Ela se levantou da cama e abraçou Pedro, e ele abraçou de volta. Obrigada, tio Pedro, você sempre sabe o que falar, ela sussurrou. Pedro apertou o abraço um pouco mais. Sempre que você precisar, eu tô aqui. Sempre, ele prometeu. Os anos foram passando e a vida continuou. Camila cresceu, se formou na escola com honras, sempre a melhor da turma. Pedro estava lá, em todas as apresentações, em todas as feiras de ciências, em todas as formaturas. Na cadeira de rodas, sempre na primeira fila, aplaudindo mais alto que todo mundo.
Julene continuou cuidando da casa, mas agora também tinha voltado a estudar. Pedro tinha insistido para ela fazer um curso. Ela escolheu enfermagem, dizendo que queria poder cuidar melhor da mãe. Ele pagou todos os custos e ela estudou com a mesma dedicação que a filha. Dona Helena viveu mais alguns anos, sempre com aquele sorriso doce, sempre com palavras sábias nos momentos certos. Quando ela partiu, foi em paz, dormindo no quarto dela, cercada pela família que tinha. O funeral foi pequeno, apenas as pessoas que realmente importavam. Pedro chorou naquele dia. Chorou pela perda daquela mulher incrível, mas também chorou de gratidão por ter tido a chance de conhecê-la. Camila entrou na universidade anos depois, cursando medicina. Ela sempre dizia que queria ajudar pessoas, que queria fazer diferença no mundo. Pedro não ficava surpreso. Ela sempre foi assim desde pequena. No dia em que ela passou no vestibular, a comemoração na mansão foi enorme. Pedro mandou fazer um bolo gigante e eles passaram a noite toda celebrando. Julene chorava de orgulho, abraçando a filha. Camila a abraçava de volta, dizendo que nada daquilo seria possível sem a mãe, sem o sacrifício dela. Uma noite, já com Camila na universidade, morando no campus, mas sempre voltando nos fins de semana, Pedro e Julene estavam na varanda olhando as estrelas. Tinha se tornado um hábito deles, sentar ali no fim do dia. Julene finalmente tinha parado de chamá-lo de senhor. Agora era Pedro, simples e natural. Você já parou para pensar em como a vida é estranha? Julene perguntou de repente. Pedro olhou para ela curioso. Como assim? Ele perguntou. Julene sorriu. A gente se conheceu por acaso. Eu precisava de trabalho. Você precisava de alguém para cuidar da casa. Podia ter sido só isso, mas virou uma família. Virou a coisa mais importante da minha vida. E tudo começou porque a Camila resolveu te dar um ursinho de pelúcia. A explicação saiu com um sorriso na voz. Pedro sorriu também, lembrando daquele dia. Melhor decisão que ela já tomou e a melhor coisa que já aconteceu comigo. Pedro disse com honestidade. Julene olhou para ele e havia algo diferente no olhar dela. Pedro, posso falar uma coisa? Ela perguntou, a voz saindo baixa. Ele assentiu. Claro, sempre. Ele encorajou. Julene respirou fundo. Eu acho que eu me apaixonei por você. Não sei quando aconteceu, acho que foi aos poucos. Mas aconteceu. E eu precisava falar, precisava tirar isso do peito. Você não precisa dizer nada. Eu só precisava que você soubesse. As palavras saíram rápidas, nervosas, e Julene olhou para o chão. Pedro ficou em silêncio por um momento processando, e então percebeu. Ele também tinha se apaixonado. Julene, olha para mim, ele pediu. Ela levantou o rosto devagar, os olhos brilhando. Eu também me apaixonei por você. Eu só não achava que tinha direito de sentir isso. Ele admitiu. Julene arregalou os olhos. Sério? Você não está falando isso só para não me magoar? Ela perguntou. Pedro estendeu a mão e ela pegou. Sério. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Você me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. As palavras saíram carregadas de emoção. Julene começou a chorar, mas eram lágrimas de felicidade. Ela se aproximou e o abraçou, e ele abraçou de volta. Eles ficaram juntos desde então. Não foi algo anunciado com pompa. Foi natural, orgânico, como tudo entre eles sempre foi. Camila ficou radiante quando descobriu, dizendo que já estava esperando aquilo há anos. Ela brincava dizendo que tinha sido ela quem tinha juntado os dois naquele primeiro dia com o ursinho, e de certa forma ela tinha razão. Pedro nunca voltou a andar. A cadeira de rodas continuou sendo parte da vida dele, mas ele tinha aprendido que aquilo não o definia. Era o que ele fazia, como ele tratava as pessoas, como ele vivia a vida. E ele estava vivendo plenamente agora, porque tinha amor de verdade. Tinha família de verdade, tinha propósito de verdade. Anos depois, quando Camila se formou em medicina, a primeira pessoa que ela abraçou foi Pedro. O segundo foi a mãe.
E então ela olhou para os dois e disse algo que ficou gravado para sempre. Vocês dois me ensinaram que família não é sobre sangue. É sobre quem fica, quem cuida, quem ama de verdade. E eu tenho muita sorte de ter vocês, ela disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pedro olhou ao redor naquele dia, no auditório cheio de gente comemorando, e percebeu que tinha tudo o que sempre quis. Não tinha a vida que ele planejou. Não tinha o corpo que ele tinha antes, mas tinha algo muito melhor. Tinha amor verdadeiro. Tinha uma família que escolheu ele tanto quanto ele escolheu elas. Tinha propósito. Tinha felicidade real. Não aquela felicidade superficial, baseada em conquistas materiais, mas a felicidade profunda que vem de conexões genuínas. E tudo isso tinha começado com uma menina de vestido rosa, um ursinho de pelúcia chamado Docinho, e a coragem de aceitar bondade quando ela apareceu. Pedro segurou a mão de Julene naquele momento, apertou com carinho e ela apertou de volta. Não precisavam de palavras. Eles entendiam que tinham se salvado mutuamente, que tinham construído algo bonito juntos. A mansão que antes era um túmulo de solidão, agora era um lar cheio de vida, de risadas, de amor. E Pedro finalmente entendia que tinha sido necessário perder tudo para ganhar o que realmente importava. Ele olhou para Camila no palco, radiante com o diploma na mão, e pensou em como aquela menina pequena tinha mudado tudo. Como um gesto simples de bondade, tinha criado ondas que transformaram vidas completamente. E ele era eternamente grato por ter estado ali naquele dia, naquele jardim, aberto o suficiente para receber o presente que o universo estava oferecendo. Porque no fim, a vida não era sobre ter pernas que funcionavam ou uma conta bancária cheia. Era sobre ter alguém para segurar sua mão, alguém para comemorar nos momentos bons, alguém para dividir o silêncio e as conversas profundas. Era sobre construir memórias que aqueciam o coração, sobre criar laços que o tempo só fortalecia, sobre amar e ser amado de volta sem condições. E Pedro tinha tudo isso agora. Tinha uma família que o amava simplesmente porque ele era quem era. E isso era a verdadeira riqueza que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui o que sentiu, compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.